nacional a escolha do nosso Conselho para a realização deste plenário de militantes sobre o Orçamento de Estado. Num momento crucial para o futuro do país e dos portugueses, e como não poderia deixar de ser, com forte impacto nos concelhos das áreas metropolitanas, neste caso de Lisboa, e como não poderia deixar de ser no Concelho de Loures. Em segundo lugar, desejamos que este plenário tenha sido um contributo fundamental para a afirmação de um projeto político, construído com as traves mestras do socialismo democrático, onde as pessoas estão em primeiro lugar. Desejo e acredito sinceramente que este plenário saiam contributos sérios para a afirmação de um Estado social, sustentado e alicerçado no crescimento económico, na justiça social, na promoção do emprego e não assente, como nos impõe este governo, numa brutal carga fiscal que já ultrapassou em muito o tolerável. Desejo e acredito sinceramente que este plenário saiam ideias claras para a reafirmação do projeto alternativo que o PS tem a propor aos portugueses, sem nunca esquecer a nossa matriz. Os portugueses precisam de saber que as opções deste governo não são uma mera questão de imposição externa. O caminho desastroso que este governo está a impor a Portugal é, para além da inabilidade de governação, uma clara opção ideológica de um neoliberalismo cego, surdo e mudo para com as questões sociais. Esta política de direita afasta a ideia de que a intervenção do Estado deve ser um elemento essencial para que todos tenham uma vida melhor, para que todos tenham um mínimo de bem-estar social e para que todos possam beneficiar de um mundo melhor. Os portugueses precisam de saber que o caminho errado percorrido por este governo, baseado numa austeridade excessiva, indo muito para além das medidas negociadas com a Troika, tem-nos levado para um aumento brutal do desemprego, nomeadamente o desemprego jovem, que já se fixa nos 40%. As desigualdades sociais agravam-se, sendo a causa da ruptura social que o país vive. Os portugueses precisam de saber que o Governo, ao esquecer propositadamente os caminhos sugeridos pelo PS e não apostando deliberadamente numa política que possibilite a criação de emprego e o aumento da produtividade, concentrando-se exclusivamente num aumento insuportável da carga fiscal sobre os portugueses e num corte cego às despesas sociais, contribuiu para que Portugal esteja cada vez mais longe de poder resolver o problema financeiro que atravessa hoje. É preciso que os portugueses tenham consciência de que este governo está deliberado e obedientemente sujeito à ditadura unilateral dos mercados financeiros e especulativos e que esta política de tecnocracia obediente tem como resultado piores serviços públicos, menor justiça social, mais privatizações a preços prejudiciais e maior especulação de mercado. É esta política de exclusiva responsabilidade deste governo que vai conduzir o país ao abismo se não se arrepiar rapidamente de caminho. E é esta desastrosa opção política que se vai sentindo cada vez mais no seio dos municípios. É por isso que, caro camarada secretário-geral, cabem aos autarcas socialistas responsabilidades políticas acrescidas para tentar contrariar este atentado à população portuguesa. É por isso que, muitas vezes, no limite das suas forças, os autarcas socialistas vão demonstrando no seu dia-a-dia que mantêm a linha ideológica e humanista que caracteriza o nosso partido. É por isso que, localmente, temos vindo a desenvolver políticas que demonstram bem que estamos comprometidos com as populações dos nossos concelhos, atenuando o impacto das desastrosas políticas governativas e evitando que o bem-estar das populações deixe a níveis ainda mais baixos. Demonstramos na prática a defesa dos princípios do socialismo democrático que entendemos inalienáveis. É por isso que, muito embora a política desastrosa deste governo, consubstanciada num orçamento com morte anunciada, os autarcas do PS em Loures, no exercício deste poder local cada vez mais fraco, pela desculpa esfarrapada da ditadura económica a que nos vamos submetendo, mantém a sua maior preocupação centrada nas pessoas, nas famílias de Loures e na sua preocupante situação financeira. Em Loures, tentamos contrariar todos os dias as alternativas
alternativas às políticas antissociais, em profundo respeito pelos princípios do nosso partido, implementando medidas que não se confundem com as lógicas assistencialistas que, de facto, perpetuam a pobreza e a exclusão e tratando todos como cidadãos titulares de responsabilidades e direitos e não como assistidos ou dependentes. Em Loures, o contributo diariamente prestado pelo município, mesmo na atual conjuntura económico-financeira, sofrendo, à semelhança de outros restantes municípios, dificuldades acrescidas resultantes das decisões do atual governo, dificultam a tarefa a todos, não distinguindo os que pretendem, como é o nosso caso, servir a causa pública. É fundamental que se saiba que, mesmo contra esta acrescida adversidade, trabalhamos e continuaremos a trabalhar para garantir que a escola pública em Loures seja um referencial de exigência, rigor e saber servir, que, em comparação com outros municípios, nos coloca num patamar de referência nas mais diversas áreas. É fundamental que se saiba que em todos os jardins de infância e em todas as escolas públicas do ensino básico do primeiro ciclo da nossa rede pública, todos os dias são servidas 8.000 crianças, em que 8.000 crianças todos os dias têm acesso a uma refeição quente e a um lanche, refletindo-se num investimento municipal de 4,5 milhões de euros. É fundamental que se saiba que o município de Loures permite a todas as famílias que necessitem e que o requeiram manter os seus educandos nos jardins de infância até às 18h30. É fundamental que se saiba que, independentemente do roubo, repito, independentemente do roubo que este governo fez a todos os municípios ao reter 5% das receitas do IMI a meio de um exercício financeiro sem aviso prévio, onde só no município de Loures se fixou num 1,5 milhões de euros. É, sem dúvida nenhuma, e independente do atual contexto político-económico que condiciona a atividade das câmaras na implementação das suas políticas de desenvolvimento local e na resolução de novos problemas sociais, o PS em Loures e o seu município têm presente a frágil situação económica das famílias e do peso desproporcionado dos impostos nos orçamentos familiares, agravados ainda mais pela proposta do Orçamento de Estado para 2013. Neste sentido, caro camarada secretário-geral, o PS em Loures e o seu município decidiu não elevar as taxas do IMI para os seus máximos, beneficiando os municípios de Loures no sentido de não agravar ainda mais os orçamentos familiares que já por si estão desgastados. Apesar de assumirmos que a evolução das receitas municipais sejam desfavoráveis, a redução ou inexistência de investimento da administração central deste governo no Conselho de Loures, assim como o acentuar do desequilíbrio entre o financiamento municipal e as suas competências, em paralelo com ausências de respostas sociais deste atual governo, que determinam uma maior e mais alargada intervenção social, mesmo assim, não podemos penalizar mais a vida, à população e aos residentes do Conselho de Loures. Nesse sentido, caro camarada secretário-geral, a nossa maior preocupação aqui em Loures centra-se nas pessoas, nas famílias em Loures e na sua degradante e preocupante situação financeira que vivem e que se perspectiva que vivam ainda pior no próximo ano. Enfim, tentamos nós, autarcas do PS aqui em Loures, dar o nosso contributo para demonstrar a alternativa socialista, contribuindo para uma política social que garanta que todo o homem continue a receber o que precisa para ser humano. Sabendo que o que está em causa está nas vossas mãos, está nas nossas mãos, vamos todos os dias e em conjunto
ajudar a reconstruir Portugal. Bem-vindo a Loures, viva a JS, viva o JS.